nesta oportunidade como devemos agradar a Deus. E quero ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Senhor, está aqui a tua palavra escrita pelo teu profeta, mais viva do que nunca. Tua palavra permanece para sempre. Me ajuda nesse momento, Senhor, nos ajuda a ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Profeta Jeremias foi chamado quando criança para ser profeta, em Jeremias 1:5. A vocação de Jeremias foi chamado para pregar para o povo de Deus, um povo obstinado, rebelde de coração. Podemos identificar Jeremias como o profeta Oséias, só que o profeta Oséias viveu 200 anos antes de Jeremias. A época de Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer em Belém, 600 anos antes de Cristo. E os profetas recebiam de Deus uma mensagem. E há muitas passagens bíblicas com essa frase: assim diz o Senhor. A mim veio a palavra de Deus. O profeta recebeu de Deus uma mensagem para profetizar para o povo e para o povo de Deus. E sabemos pela Bíblia, principalmente no profeta Jeremias, que o próprio povo de Deus, Israel, povo escolhido, eram mais rebeldes do que os povos idólatras, como Egito, Babilônia, Assíria, Grécia e talvez até o próprio Império Romano. O povo incircunciso de coração, povo de dura cerviz, povo obstinado, povo rebelde, era o povo de Deus. Por quê? Faltou a palavra de Deus? Não. Paulo diz em Romanos, capítulo 9, a palavra de Deus haja faltado? Não. Mas nem todos que são de Israel são israelitas. Quem nasce em Israel é israelense. Israelita se dá o nome daqueles que abrem o coração. O Israel de Deus. E aqui temos uma passagem muito importante em Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. A sabedoria humana que Deus deu, a sabedoria que envolve intelecto, raciocínio, é muito bom. Deus dota o homem de talento e sabedoria humana para os grandes projetos humanos e realizações humanas. Porém, o homem não pode contar vantagem com essa sabedoria humana. Porque se rejeitar a mensagem de Deus, se não querer ouvir Deus, obedecer, a sabedoria humana se torna loucura. Isso está em 1 Coríntios 3,19. Deus conhece a sabedoria do mundo, que é a loucura. 1 Coríntios 3,19.
Então não devemos contar vantagem com a sabedoria humana, porque a sabedoria humana até hoje não resolveu o problema da fome, da miséria, da desigualdade social, dos crimes, da imoralidade, das guerras. A sabedoria humana é impotente para a solução desses problemas. O homem também não pode contar vantagem e se gloriar da sua força. Teologicamente, nossa força não é nada. Jesus disse, lá na passagem da videira, vós estáis em mim e eu em vós. Toda vara em mim dá fruto. Sem mim, nada podeis fazer. A força humana, o vigor humano, espiritual, emocional, mental, vem de Deus. O homem não possui nenhuma força. É como disse Isaías, as nações diante de Deus são como menos do que nada. Pesado em balança, é o pó miúdo das balanças. Menos do que nada. É como uma coisa pequeníssima. Então o homem não pode contar vantagem que é forte. Eu sou forte. Quando Joel disse, diga o fraco, eu sou forte, é no sentido espiritual. Existe uma força espiritual que vem quando você come o alimento espiritual, o pão da vida espiritual, que é a Bíblia, a palavra de Deus, alimento para o espírito, para a alma e para a mente. Força espiritual para resistir pecado, força espiritual para se alegrar no Senhor, força espiritual é a força do cristão. Ele tem uma força a mais do que a pessoa que não crê. Ele tem um ânimo a mais do que a pessoa que não crê. Mas aqui diz, não se glorie o homem na sua força natural. E não se glorie o rico nas suas riquezas, porque ele não sabe quem a levará. Salmo 49 diz que o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. É só você entrar no hospital e passar um dia lá. Veja o que é a sabedoria humana, o que é a força humana e o que é a riqueza humana. Quem tem recursos, quem tem um bom plano de saúde, ainda pode se recuperar mais rápido, mas a vida está se findando, mesmo assim. Mas Deus diz assim pelo profeta Jeremias, mas o que se gloriar, ou quiser contar vantagem, conte isso, em me conhecer. Conhecer o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Dessas coisas me agrado. Então o tema da mensagem, como devemos agradar a Deus? Eu podia falar que devemos agradar a Deus andando na luz, andando por fé, andando no amor, se desviando do mal. Tem muitas qualidades de vida cristã como agradar a Deus. Porém, aqui no texto, praticando misericórdia, andando no juízo de Deus e praticando a justiça de Deus. Cristo em nós, Cristo nos controlando, Cristo resistindo tentações dentro de nós, a vida de Cristo em nós. Então, Deus diz, aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Bom, quem quer conhecer a Deus? João diz, o apóstolo João, nisto sabeis que o conheceis, se guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Conhecer a Deus é pela fé, no temor de Deus. Provérbio 1:29, está escrito que o povo não preferiu o temor do Senhor.
mas andou em seus próprios caminhos. Não preferiu o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é limpo. O homem, a natureza depravada do ser humano, não gosta de limpeza, de coisas puras. Porém, a nova natureza que Deus nos deu em Cristo gosta de coisas puras, cultiva a pureza. Então o homem não prefere o temor de Deus porque ele é limpo. Então você faz aí, anote aí, Provérbio 1:29 igual a Salmo 19:9. Vamos lá? Provérbio 1:29 igual Salmo 19:9. Dá para memorizar? Provérbio 1:29 igual Salmo 19:9. Mais uma vez, anote. Provérbio 1:29 igual Salmo 19:9. Não preferiram o temor de Deus. Por quê? Responde o Salmo. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Cuidado, irmão, para o temor de Deus não esfriar dentro de nós. A chocarrice faz com que perdemos o temor de Deus. Falar demais, ou não falar de Cristo, não cultivar oração, leitura, meditação. Há muitas coisas que podem esfriar nossa fé e destruir o temor a Deus dentro de nós. Jeremias estava orando pelo povo. Deus falou, não ore mais por este povo. Vamos ver lá em Jeremias 15:1. E disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face. Saiam, vão embora. Não quero escutar vocês. Ainda que Moisés e Samuel. Moisés conversou com o Senhor cara a cara, nos deu a lei. Mas Samuel, um dos profetas mais sérios da Bíblia, filho de Ana, um dos profetas mais consagrados. O homem que pegou a espada e matou Agag, que simboliza a carne, exterminou a carne, o mundo e Satanás, a espada de Samuel. Mas ainda que Samuel orasse por esse povo, eu não ouvirei. Então era grave o pecado de Israel. O pecado de Israel está descrito também em Ezequiel 16:49. Abundância de ociosidade, como Sodoma e Gomorra, não ajudou o pobre e o necessitado. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Mas a Bíblia diz que o pecado de Cafarnaum, que é uma das cidades da Galileia, que é Israel, vai receber mais duro juízo, porque Jesus censurou algumas cidades que o rejeitaram. Ó Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Tiro e Sidom, ou em Sodoma e Gomorra, fossem feitos milagres, Cafarnaum permaneceria até hoje. Cafarnaum é a cidade do profeta Naum, e a cidade que Jesus fez mais milagres. Então, o que agrada a Deus? Conhecer Deus. Às vezes você vai em certas igrejas, e irmãs e irmãos humildes, de pouca retórica, sobem no púlpito e dizem, estou alegre com Jesus, porque ele me salvou
do lamaçal do pecado. E falo isso com a certeza que o céu está ali pertinho. Isso é conhecer Deus. É guardar a sua palavra. E o amor de Deus está verdadeiramente nele ou nela aperfeiçoado. 1 João 2:5. Amar a Deus, conhecer a Deus é amá-lo. Quanto mais você conhece uma pessoa, você está namorando e noivando e casou. Tem que ter um período para conhecer. Ninguém conhece ninguém sem falar. Você só conhece a Deus quando Deus fala com você, você fala com Ele. Uma intimidade. Não há conhecimento sem intimidade. Você pode ver uma pessoa, mas enquanto não sentar para conversar com ela, você não sabe quem ela é. Porque você nunca ouviu ela falar, nunca trocaram ideias, conversa, diálogo. Assim é Deus com o homem. Deus criou o homem, eu fico até pensando. Deus primeiro criou os anjos, depois o universo. Para que homem? Mas diz a Bíblia, criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar. Então, em outras palavras, o homem é obra-prima do Criador que criou todas as coisas. Deus quis criar um ser para ter amizade com esse ser. Deus é nosso amigo. A Bíblia chama Abraão de o amigo de Deus. Tem o hino das crianças que é conhecido, amigo de Deus. Tem o hino de um cantor evangélico que fala que todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Thales Roberto. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho falar com Deus. Do que dar a voz do transgressor. Salmo 36, versículo 1. A voz do inimigo. As minhas ovelhas ouvem minha voz, não o inimigo. Salmo 36. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração. Maquinando o mal, pensando no mal. Imaginar o mal. Os pecados da imaginação, escreveu John MacArthur, é um dos piores pecados. Então o crente precisa lembrar do Salmo 19:9. O temor do Senhor é limpo. Salmo 101:3. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará, diz o salmista, Salmo 101. Andarei em minha casa com coração sincero. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o pervertido nos seus caminhos será conhecido. Cuidado, irmão, com o pecado secreto. O que agrada a Deus é guardar a sua palavra. E é coisa difícil. Quem guarda a palavra dentro de nós é o Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo: guarda coisas boas no bom depósito do seu coração, pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo não guarda sujeira. Espírito Santo não guarda sujeira. Hoje eu dizia no VLT, lugar de lixo é no lixo. Não deixe lixo na sua alma. Maus pensamentos, impureza, muita tristeza,
mágoa, ressentimento, ira. Jogue esses lixos no lixo. Não acumule lixo na alma. Aleluia! Faça como Davi. Senhor, guarda minha alma, porque sou santo. Guarda minha alma. Se eu não guardar, não sou mais santo. Está tudo guardado. Amanheça cada dia pensando, está tudo guardado, espírito, alma e corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Tornarei o corpo membro de uma meretriz? Não, por certo. Fugir da prostituição. Fomos comprados por bom preço. Glorifique a Deus no vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Se teu espírito pertence a Deus, se a tua alma pertence a Deus, se a tua mente pertence a Deus, onde está o espírito e a alma e a mente enquanto você está na terra? No corpo. Você não pode entregar o espírito, a alma e a mente a Deus e o corpo para o diabo. Você não pode fazer o que quer com o seu corpo. O nosso corpo é obra de Deus. Nas academias dá pena, né, de ver tantos exercícios que fazem bem para a saúde, mas a pessoa, se não tiver Cristo, está exercitando apenas o corpo passageiro, mortal. Paulo diz, o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da alma em tudo tem proveito, nessa vida e na outra. Exercício é bom para a saúde, o movimento dos músculos, dos nervos, exercícios respiratórios que aliviam a ansiedade. Graças a Deus, né? Pela psicologia cristã, graças a Deus pelos psiquiatras cristãos, graças a Deus por nutricionistas cristãos, graças a Deus, né? Pela uma gama de sabedoria que Deus dá em muitas áreas dentro do cristianismo. Se não fosse o cristianismo, não existia creche, asilos, hospitais, muita benfeitoria para a humanidade. Tudo veio do cristianismo. Aleluia! Jesus falou muito de amar os pobres. Paulo, no seu ministério com Barnabé, escreve aos Gálatas, não esqueçamos dos pobres. Você tem esquecido dos pobres? Você que é crente? Passa de terno e gravata pensando que é Deus e não olha para o pobre, necessitado? Ah, não vou dar dinheiro porque é para droga. Às vezes não é. Mas a ajuda humanitária, a ajuda social, só tem valor falando de Cristo. Falando de Cristo. Quando alguém bate palma na minha porta, eu falo para alguém que vai atender, primeiro dá o folheto e conversa da salvação. E não deixe de dar o alimento, que Deus é maior para suprir. Eu me lembro uma vez, era inexperiente, mas fiz isso. Eu tinha dinheiro para condução, de vir da Ponta da Praia para São Vicente. Só tinha dinheiro da condução. Passou uma pessoa pedindo pão. E o dinheiro da condução dava para comprar algum pão, pôr até uma mortandelinha no meio e tal. E eu fiz isso. E fui embora a pé. Cansado de andar, abatido no corpo, mas alegre no espírito. Aleluia. Por quê? Porque ele escutou falar de Cristo, da salvação, entendeu muita coisa, gastei tempo com ele e comeu. Eu precisando ir embora. Será que eu vou encontrar alguém que possa me dar o dinheiro da condução? Não encontrei ninguém.
mas fiz a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é difícil. É difícil fazer a vontade de Deus, porque requer esforço. Qual é a vontade de Deus? Segundo a Bíblia, a nossa santificação. Não há santificação sem luta, sem guerra, sem lutar. O cristão tem que entender isso, que para ser santo tem que lutar. Santo na mente, no espírito, na alma e no corpo. Seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém seja profano ou fornicário como Esaú, que por um manjar, um prato de lentilhas, vendeu a herança para Jacó. Esaú não pensou no futuro. O verdadeiro cristão pensa no futuro. Disse o irlandês, o teólogo irlandês C.S. Lewis, os homens que fizeram muito nesta vida é aqueles que olharam para Cristo, para o futuro. Se você olhar para o mundo e se você não tiver Cristo, você nada pode fazer. Um ativista social não é um cristão. Existe um ativista social no mundo que dá 70% da sua renda para ajuda humanitária. Ele se queixa da igreja, que faz poucas obras sociais. A igreja deveria fazer muito mais nessa área, muito mais obras sociais. Isso não leva à salvação, mas Tiago diz, estando alguém nu, com falta de mantimento, e você diz, vai em paz, Deus os abençoe, mas eu estou com frio, Deus vai aquecer, estou com fome, Deus vai dar, e você não estende a mão, é uma obra morta, é uma fé morta. A fé sem obras é morta. Aí Tiago dá exemplo de Abraão, né? Exemplos bíblicos, personagens bíblicos, Raabe, que pela fé acolheu os espias, lá em Jericó. A meretriz Raabe foi justificada pela fé e pelas obras, porque tinha o fio de escarlata, vermelho, sim, símbolo do sangue do Cordeiro. Aleluia! Na teologia é um ponto polêmico. Tiago diz que fé sem obras é morta, e Paulo diz que somos justificados apenas pela fé. Temos que entender isso. Paulo está certo, obras não salvam. Tiago está certo, crente não pode viver parado. Tem que ter obras. Uma visita é obra, uma amizade é obra. Tudo que semeamos, vamos colher. Uma moeda que a pessoa compra um pão, não está esquecida diante de Deus. Aleluia! Irmãos e irmãs, vamos fazer mais obras sociais. Ai, se eu tivesse tanto dinheiro, eu fazia tanta coisa. Não. Deus quer que você faça poucas coisas, com pouco dinheiro. Maravilhoso pensar assim, né? Pensar assim, ajudar os menos afortunados do que nós. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. O crente anda contente. Paulo parece que exagerou lá em Roma, né? Estou contente em qualquer situação. Sei ter fome, fartura, abatido, alegria. Em todas as coisas estou instruído. Mas tem uma heresia que estão pregando por aí, que você é pobre, é maldito. Jesus foi maldito? Ele era pobre na terra.
Já sabeis a graça de Jesus, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Jesus é rico. Não dá para descrever as maravilhas, as riquezas, o que Deus é. Não dá. É além do entendimento, além de tudo. É o Deus, a fonte do prazer. Milésimo de segundo, quando você chega lá, supriu todas as suas necessidades. Já pensou ver Jesus? Não dá para descrever esse sentimento aqui. Você quer ver Jesus? Eu quero ver Jesus. Quem tem mais interesse nisso? Ele ou nós? Ele. João 17, 24. Pai, glorifica-me contigo, para que eles vejam a minha glória, que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Pai, eu quero que eles vejam a minha glória, como Pedro, Tiago e João viu no Monte Tabor, 613 metros de altura, Monte Tabor. Jesus se transfigurou, mostrando toda a sua divindade, todo o seu poder, toda a sua luminosidade. Aleluia! Quem está partindo com Cristo, eu falava ontem para minha esposa, a pessoa que está em fase terminal, indo para Cristo, mas está respirando, o que está acontecendo naquele momento? O Espírito Santo, como faísca de fogo, operando nas vestes espirituais, uma faísca aqui, uma faísca ali, tira a purezinha aqui, tira a impurezinha lá, tira a impurezinha lá, e os anjos descendo. Em fase terminal, ainda está respirando, mas a faísca do Espírito Santo está lapidando, os anjos descendo. Quando parar a respiração, está completo na pureza, os anjos levam. Aleluia! Por que não damos aleluia toda hora? Por que não damos glória a Deus toda hora? Temos vergonha? Vamos viver para a glória de Deus. Vamos louvar com graça no coração, que nem o nosso obreiro aqui. Quando saímos para fazer algum serviço da igreja, quando ele pensa em algum problema, ou a gente está comentando qualquer assunto, ele começa a cantar dirigindo. Eu preciso de Jesus. O obreiro que canta. Quem canta seus males espanta. Quem canta para Jesus, Deus está lapidando. Quem canta para Jesus, Deus está moldando. Quem canta para Jesus, conhece Deus. Quem canta para Jesus, tem possibilidade de se purificar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Eu fiz um hino. Eu fiz um corinho. É que eu não estou com a harpa aqui. A minha harpa antiga. Eu tenho algumas harpas em casa. Mas a harpa antiga, nós temos 693, o último corinho. Eu fiz o 694. O Espírito Santo me deu a letra e a melodia. Eu vou trazer aqui no próximo programa, eu canto. É o corinho 694, autoria Augusto. Vou cantar aqui. Vocês vão ouvir. A nossa harpa tem, normal, 524 hinos. Foi acrescentada, novas versões. Mas os corinhos vão até 693. Ponto final. Eu criei o 694. E pus a escrever autoria Augusto Tadeu de Oliveira, evangelista. E quando eu faço o culto doméstico em casa, Marina, vamos cantar o meu corinho?
É da harpa. É o 694. Mas eu não quero cantar agora. Vou cantar quando eu estiver lendo o corinho. Glória a Deus! Deus pode te dar um corinho novo, um cântico novo. Tudo isso é pensamentos de Deus. Eu estou pedindo, Senhor, enriquece meus pensamentos com a Tua palavra. Me faz lembrar coisas novas. Me faz ter saudade de tempos de fé. Obreiros que eu convivi e que estou convivendo estão me lapidando. Aleluia! O Espírito Santo tem falado comigo. Fica atento nesse obreiro. Fica atento naquele obreiro. Vê que você aprende com ele. Fica atento no problema que você está passando. O que você aprende nesse problema? Fica atento naquela tentação. Fica atento, fica longe, observando. O que o diabo está tramando? Um certo pastor no Guarujá disse, o cristão tem que ser observador. Observador. Aleluia! Então, finalizando aqui a palavra, como devemos agradar a Deus? Jeremias 9, 24. Praticando misericórdia, justiça e juízo. O mais importante da lei, Jesus falou, a misericórdia, a justiça e a fé. Deveis praticar isso e não omitir o dízimo. Tem gente que não gosta de dízimo. Mateus 23, 23. O dízimo é do Novo Testamento. Deveis fazer essas coisas. O quê? Praticar justiça, juízo e misericórdia. E não omitir aquelas. O dízimo. Dizimista. Há muitas razões para ser dizimista, ofertante, com alegria. É uma honra você receber qualquer salário e tirar o dízimo. Devolver o que é de Deus. Mas tem que pagar tanta coisa, eu não quero saber o que tem que pagar. Não tem pão em casa, eu não quero saber se não tem pão em casa. Eu vou devolver primeiro o que é de Deus. Elias disse para a viúva de Serepta, dá primeiro o bolo de pão para mim, porque nunca mais faltará a botija de azeite. O azeite nunca vai faltar, a farinha da panela nunca mais acabará. Dá primeiro para mim. O homem de Deus pediu. Que loucura! A viúva com o filho para morrer, ela tem um pouquinho de pão, dá primeiro para mim. Que homem egoísta? Não. Elias estava na direção do Espírito Santo. Dá primeiro para mim. Em 1 Reis, a história de Elias. 1 Reis 17, 13. Dá primeiro para mim. Vamos dar primeiro para Deus. O mais Ele fará. Espera no Senhor. Oséias 12, 6. Terminado. Em teu Deus espera sempre. Oséias 12, 6. Fala do juízo, da misericórdia. Praticar essas coisas. E em teu Deus espera sempre. Vou ler o texto e vamos orar. Oséias, que também pregou para os desviados de Israel, como Jeremias. Oséias, que viveu 200 anos antes de Jeremias. Mas ele tem aqui o texto. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, em teu Deus espera sempre. Nunca um desviado leu isso, hein? Em teu Deus espera sempre, espera sempre, espera sempre. Converte-te, guarda a misericórdia e o juízo, em teu Deus espera sempre. Sempre esperando, sempre esperando, sempre esperando, sempre esperando, até entrar na glória.
Jesus não respondeu a sua oração porque você está esperando entrar na glória. Lá tudo será resolvido. Senhor, o que te agrada é te conhecer. E não podemos te amar sem te conhecer. E conhecer é guardar a tua palavra. E preferir o teu temor. Como diz Provérbios e Salmos. O temor do Senhor é limpo. Ajuda nós como obreiro. Ter isso em nosso coração. Nós como membros, os novos convertidos possam entender a tua palavra. Dá crescimento, Senhor, àquele que está começando a ler a Bíblia. Desperta um avivamento nas congregações. Senhor, traz um avivamento pelo conhecimento da tua palavra, pelo ensino da tua palavra, em vários lugares. Senhor, estamos vivendo numa época que o povo não quer ler a Bíblia. Embora a multiplicação da ciência e da tecnologia tenha nos facilitado isso, o povo ainda dorme. Não sejamos como os demais que dormem, diz a tua palavra, mas sejamos sóbrios. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, equilibrados, não desequilibrados, como os que bebem à noite. Os que dormem, dormem de noite. Os que bebedem, bebedem de noite. Mas nós somos do dia e nos vestimos da couraça, do amor e da fé. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo. Então nós que temos esse entendimento e pedimos perdão do pecado toda hora, a todo momento, nós que entendemos que somos pecadores, muitos não entendem isso, que o homem natural escuta pouco a Bíblia, não tem pregador, está faltando, são poucos os ceifeiros. Levanta-se um pregador para a tua obra, que pregue com simplicidade e com repetição a tua palavra. Que pregue a tua palavra. Senhor, tu mandou orar. Orai para o Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.